Fala galera, chegando o TH Mais Esportes aqui exatamente 1h29 da tarde e você vem comigo porque a gente está no ar para falar da derrota do Brasil. Foi aquele balde de água fria para quem estava animado com a Copa, mas não tá tudo perdido não. Também tem o Novo Horizontino na segunda rodada da Copa Sul-Sudeste, o clássico regional entre Penapolense e Aia, que vai ser amanhã pela A4, e o time de Araçatuba tá em crise. Como a gente vai falar da Aia, a Denise também tá aqui com muitas novidades pra gente, né, Denise? Já começo dando uma boa tarde pra você. Ótima tarde pra você, Bruno, a todos que estão em casa. Pois é, né, Gigi? Hoje tem bastante coisa pra gente falar. Falar da Seleção Brasileira, Associação Esportiva Araçatuba, Novo Horizontino, programa recheado, com certeza, com muita coisa boa. E ainda Votuporanguense na 2, Rio Preto também nas quartas do Paulistão da A3 e tudo isso com você aqui com a gente, porque tá começando o TH Mais Esportes e você vem comigo. A gente já começa, né, Denise, com aquela notícia que pra mim, olha, tudo bem, é a França, talvez um dos times mais importantes aí como favorita para ganhar essa Copa, mas a seleção brasileira acabou derrotada pela França por 2-1 no amistoso disputado em Boston, nos Estados Unidos, uma das sedes da Copa, né, os Estados Unidos, e essa foi uma data FIFA que aconteceu ontem. Mbappé abriu o placar no primeiro tempo, um belo gol, e depois Ekitike, meu francês tá bonito, Ekitike, ampliou na etapa final. Aí o Bremer, o zagueirão, jogou como atacante, fez um gol, descontou pro Brasil, que tinha um a mais, mas não conseguiu empatar, não conseguiu buscar o resultado. A seleção ainda volta a campo na próxima terça-feira, às 9 da noite, quando enfrenta a Croácia em Cleveland, no último amistoso desta data FIFA. Você tá vendo as imagens aí do Brasil, que jogou com aquela camisa polêmica do segundo uniforme, que não parece Brasil, e que tem um jogador de basquete, mas o assunto aqui é futebol, Denise. Bruno, claramente deu para perceber o seguinte, que a França é um time preparado para a Copa do Mundo, chegou voando, é essa equipe que é a favorita, e o Brasil é aquele time que ainda está se preparando, muito cru, os jogadores parecem que não estão entrosados. Vou falar pra você, se estivesse treinando igual o Mirassol treina, geralmente quando a gente assiste os jogos do Mirassol é aquela equipe treinadinha. A gente não viu isso na seleção. Jogadores muito descompassados, não tem um padrão de jogo ainda. Embora nós tenhamos aí ótimos jogadores, os seus talentos individuais no Brasil sejam muito bons, ontem não prevaleceu esse talento individual. Era isso que a gente esperava, porque a gente sabe que o coletivo não tem. Porque é uma equipe que foi reformulada, muitos jogadores que estão machucados, que fizeram falta, inclusive, e aí a gente fica esperando o tal do talento individual, que esse também não teve jeito, né? Principalmente o Vini Júnior, que ontem, mais uma vez, decepcionou, não jogou nada. Então, realmente, fica aí a nossa desconfiança e o nosso medo. O Vini tem duas versões, né? É o Vini Real Madrid e a gente vê alguns jogadores, vou dar exemplo. Claro, jogavam muito nos seus clubes, Romário, Ronaldo, Rivaldo, mas quando iam pra seleção, vestiam aquela amarelinha, parecia que os 100% ganhava ali mais uns 20%, 30%. E no caso do Vini, parece que não, ele se apaga, ele sente um pouco o peso da camisa. Mas também passa por outras questões, né? Pra mim, Léo Pereira não é zagueiro pra seleção. Não é zagueiro pra seleção e ficou claro ontem, e a gente vê a diferença do futebol brasileiro, porque aqui no Brasil o Léo Pereira vai bem, baita de um zagueiro. Quando você coloca num jogo como o da França, você vê que o Léo Pereira é um jogador comum, um jogador simples, então infelizmente não é o zagueiro. Se tem uma vaga a mais, não sei se essa vaga será preenchida por ele, mas assim, como você estava dizendo do Vini Júnior, viu, Bruno? Tudo bem que no Real Madrid ele tem o Mbappé, tem outros jogadores que fazem ele brilhar. No Brasil ele tem, mas a grande diferença, no meu ver, é o entrosamento, porque no Real Madrid ele está entrosado com seus companheiros. Só de olhar ele já faz. Na seleção a gente não vê, não sente esse entrosamento, mesmo tendo grandes jogadores ao seu redor ali. Eu acho que ele prende um pouquinho a bola demais, né? Acho que também, em certos momentos, ele faz a jogada individual, falta alguém aparecer ali, realmente acaba se enrolando. Agora, tem muita coisa ainda pro Ancelotti. Eu vou te falar, eu gosto muito do professor Carlo Ancelotti. Eu acho que ele foi uma decisão muito acertada, mas não adianta ter o melhor técnico do mundo e
alguns jogadores assim que não são protagonistas em seus clubes, né? Então acho que tá faltando muita coisa para essa seleção. Vamos lá, pra gente falar de nomes individuais. Dos nomes que o Ancelotti trouxe para essa convocação, alguém se destacou, na sua opinião? Alguém ganhou essa vaga? Olha, Bruno, o Bremer talvez seja um jogador que fez a diferença. Gostei muito do estilo do jogo dele, mas eu acho que a questão da seleção, eu me preocupo muito, porque eu não tô vendo, assim, uma luz no fim do túnel. A gente vai ficar muito apegado naquela questão de, é um torneio que o Brasil vai chegar lá, como aconteceu em 2002, despretensioso, quase não classificou e foi campeão. Eu acho que essa é a nossa esperança, porque em relação à equipe, a talentos individuais, não tô vendo esperança nenhuma. Uma coisa eu te falo, né? Lá em 82, o Brasil era favorito e não ganhou a Copa. Em 94, praticamente não era favorito, ganhou a Copa. 2002 também. Agora, eu não acho que tem tanta chance esse ano, não. E pra gente finalizar o assunto seleção brasileira, eu quero te perguntar uma coisa. Muita gente falando que o Neymar já pode começar a alongar, a aquecer, que ele tem vaga, principalmente depois desse jogo contra a França. O que você me diz sobre Neymar e seleção brasileira? Sinceramente, você acha que num jogo como ontem o Neymar faria diferença? A gente vendo a maneira como ele tá, não acho que faria diferença nenhuma. Acho que tem que levar? Vai ter que levar, porque por conta dessa pressão, porque pelo que a gente está vendo de jogadores ali, com o Neymar ou sem Neymar, não vai fazer diferença. Mas não acho que ele faria diferença, até porque a parte física conta muito. A parte física da seleção ontem me surpreendeu. Muito abaixo. A França voando, parece que estava jogando leve. O Brasil não conseguiu. O Casemiro, por exemplo, não conseguia correr. Então, assim, o Neymar, na atual condição física dele, que dá um pique, machuca, dá um pique e cai, não sei se seria o cara da Copa, não. O Casemiro tá velhinho, mas ainda acredito no seu futebol. E o Neymar não consegue voltar para marcar, que o futebol exige ainda mais uma seleção mediana como é a do Brasil. A gente volta outros momentos, porque tem muito pra gente falar de seleção, porque a Copa vai ser aqui no SBT com Galvão Bueno. Mas agora a gente vai mudar de assunto para falar de Novo Horizontino, porque volta a campo a equipe do nosso interior amanhã, 9h30 da noite. Vai jogar fora de casa contra o Juventude em Caxias do Sul. Parada difícil pela Copa Sul-Sudeste. Na estreia, na última quarta-feira, o Tigre ficou no 1-1 com o América Mineiro, com um gol de Juninho no primeiro tempo e o empate de Segovinha na etapa final. É um novo campeonato, uma novidade de 2026 que a CBF promove, e eu quero a opinião da Denise Duarte. É um campeonato interessante, Bruno, até porque vale vaga na terceira fase da Copa do Brasil, o campeão, né, desse torneio. Mas assim, o Novo Horizontino vem se reestruturando. Fez um campeonato paulista muito bom, só que o que aconteceu? Muitos dos seus jogadores, a maioria ali saíram, né? Precisou fazer uma reestruturação, não começou bem a Série B do campeonato, começou perdendo em casa e agora tem essa oportunidade de ter a Copa Sul-Sudeste para ter uma rodagem melhor ali do seu elenco. Começou essa Copa com empate diante do América e agora vai jogar contra o Juventude fora de casa. Precisa o quê? Achar o time ideal. O Henderson vai precisar trabalhar muito bem ali os seus jogadores, esse novo elenco do Novo Horizontino, para tentar achar o caminho das águas aí da vitória para o Novo Horizontino e de uma sequência aí maior no ano. Falando em Copa Sul-Sudeste, você acha que é um bom campeonato para realizar testes, para entrosar o time? Até porque o foco precisa ser total na Série B, pensando em subir para a Série A. Sim, é um momento em que eu acho que o objetivo sempre tem que focar. Os times sempre precisam focar num campeonato. No caso do Novo Horizontino, que o foco principal é a Série B, a Copa Sul-Sudeste entra como uma rodagem, como você conhecer melhor o elenco que você tem, fazer testes. Então, acredito que a Copa Sul-Sudeste para o Novo Horizontino vai servir para isso. É isso aí, muito bacana então, o Novo Horizontino que tem feito bonito aqui na região. E a gente continua nessa rodada pelo interior paulista. Na última quarta-feira, o Votuporanguense conquistou uma vitória importante fora de casa e ficou muito perto para a classificação às semifinais da Série A2 do Campeonato Paulista. O CAV venceu o 15 de Piracicaba, equipe forte, por 2-1 e segue líder isolado do grupo com 7 pontos. Agora a equipe tem a chance de encaminhar de vez a vaga já na próxima fase neste final de semana. O Votuporanguense volta a enfrentar o 15, desta vez em casa, no estádio Plínio Marim,
amanhã, às 6 da tarde. Denise, notícia boa, hein? O Votuporanguense que veio crescendo ao longo deste ano. E essa vitória foi importante para o Novo Horizonte, para o Votuporanguense, porque na fase de classificação levou 4 gols lá em Piracicaba. Então, tava com aquele receio de jogar. A gente sabe que o quinzão, como a gente brinca aqui, é sempre muito forte no seu estádio. Então, essa vitória traz moral e confiança e segurança para a equipe de Votuporanga, que agora tem mais um desafio, agora novamente com 15, só que dentro de casa. E dentro de casa a gente sabe que o Votuporanguense é muito forte. Sempre consegue aí bons resultados, já está encaminhado ali, viu, Bruno? A gente sabe que ainda é uma missão difícil, mas já é um passinho, quase um passinho ali no Paulistão, na série principal, na Série A1? É muito bacana e eu acho que foi uma vitória, não que não tenha capacidade, mas até surpreendente. Porque o 15 realmente uma equipe de muita tradição e camisa. E você vem comigo, Denise, vamos olhar aqui a tabela do Paulistão da Série A2 para a gente ver como que estão os grupos desta segunda fase. E a gente começa aqui. Grupo 2, Votuporanguense, 7 pontos, liderando. Ituano em segundo com 4. 15, terceiro lugar com 2 pontos, seguido do Água Santa também com 2 em quarto lugar. Já no outro grupo, que é o grupo 3, Juventus da Rua Javari, 6 pontos, empatado com São José. Sertãozinho e Ferroviária, ambos com 3 pontos, tá aí a tabela. Sensacional o Votuporanguense, conseguindo esse resultado importante, já encaminhando, né, como você disse no começo da edição, já encaminhando a sua classificação para a próxima fase. E aquilo que a gente fala, agora é o momento de se manter na primeira colocação, para no enfrentamento sempre tentar pegar ali o time um pouquinho mais fraco. Exatamente, e a gente segue junto com o Votuporanguense. Se tem time da região em campo, a gente também segue junto. E agora a gente vai pular de Votuporanga, pegar um avião e pousar lá em Presidente Prudente, porque tem Jogo das Estrelas, uma partida com jogadores que fizeram história no futebol, além do entretenimento. O evento também tem um caráter social, vai beneficiar entidades assistenciais. E olha só quem já está aqui comigo na tela. Natália Salvato, boa tarde pra você, traz essas novidades. Já vi que você tá com meu amigo Tiagão aí do lado, tem coisa boa vindo por aí. Muito boa tarde, Bruno, boa tarde, Denise. Isso mesmo, eu já tô aqui com o Thiago Dantas, que é organizador desse evento, desse Jogo das Estrelas, que promete movimentar Presidente Prudente e região na tarde deste sábado. Vamos conversar com ele então, Thiago, bem-vindo, boa tarde. Vamos falar pro pessoal quais são os jogadores que estarão nesse Jogo das Estrelas amanhã. Claro, boa tarde, Natália, boa tarde a todos os telespectadores do SBT. Nós, graças a Deus, conseguimos organizar um mega Jogo das Estrelas com 11 ex-jogadores titulares que marcaram época em seus clubes. São 11 grandes nomes, um dos maiores eventos esportivos sociais sem fins lucrativos que o Presidente Prudente já recebeu. Então nós esperamos amanhã, graças a Deus, se Deus ajudar, a casa cheia. E, por enquanto, até aqui, tudo, graças a Deus, organizado, tudo certinho. E vamos esperar para o espetáculo amanhã. Nós temos que já vão vir, está certo de vir com a gente, o goleiro Sérgio, que é ex-goleiro do Palmeiras, que marcou época no Palmeiras, Madison, Wendel, Chicão, Júnior, que foi pentacampeão pela Seleção Brasileira, Renato, que foi campeão da Copa América pela Seleção Brasileira, jogou muito no Santos, marcou época também no Santos, Birubiru, que é um ídolo do Corinthians, Basílio, Miller, que é ídolo da torcida do São Paulo e também foi campeão com a Seleção Brasileira, o Dinei e o Leandro Guerreiro. Então nós fazemos 11 referências realmente para apresentar um jogo de estrelas para a população de Presidente Prudente. Que legal. E esse jogo amanhã vai ser que horas, onde, como que faz para o pessoal participar? Vou dar exemplo. Claro, jogavam muito nos seus clubes, Romário, Ronaldo, Rivaldo, mas quando iam para a seleção, vestiam aquela amarelinha, parecia que o 100% ganhava ali mais uns 20%, 30%. E no caso do Vini, parece que não, ele se apaga, ele sente um pouco o peso da camisa. Mas também passa por outras questões, né? Para mim, Léo Pereira não é zagueiro para a seleção. Não é zagueiro para a seleção e ficou claro ontem, porque a gente vê a diferença do futebol brasileiro, porque aqui no Brasil o Léo Pereira vai bem, um baita de um zagueiro. Quando você coloca num jogo como o da França, você vê que o Léo Pereira é um jogador comum, um jogador simples, então infelizmente não é o zagueiro. Se tem uma vaga a mais, não sei se essa vaga será preenchida por ele, mas assim, como você estava dizendo do Vini Júnior, viu, Bruno? Tudo bem que
que no Real Madrid ele tem o Mbappé, tem outros jogadores que fazem ele brilhar. No Brasil ele tem, mas a grande diferença, no meu ver, é o entrosamento, porque no Real Madrid ele está entrosado com seus companheiros. Só de olhar ele já vai, ele já faz. Na seleção a gente não vê, não sente esse entrosamento, mesmo tendo grandes jogadores ao seu redor ali. Eu acho que ele prende um pouquinho a bola demais, né? Acho que também, em certos momentos, ele faz a jogada individual, falta alguém aparecer ali, realmente acaba se enrolando. Agora, tem muita coisa ainda pro Ancelotti. Eu vou te falar, eu gosto muito do professor Carlo Ancelotti. Eu acho que ele foi uma decisão muito acertada, mas não adianta ter o melhor técnico do mundo e alguns jogadores assim que não são protagonistas em seus clubes, né? Então acho que tá faltando muita coisa para essa seleção. Vamos lá, pra gente falar de nomes individuais. Dos nomes que o Ancelotti trouxe para essa convocação, alguém se destacou, na sua opinião? Alguém ganhou essa vaga? Olha, Bruno, o Bremer talvez seja um jogador que fez a diferença. Gostei muito do estilo do jogo dele, mas eu acho que a questão da seleção, eu me preocupo muito, porque eu não tô vendo assim uma luz no fim do túnel. A gente vai ficar muito apegado naquela questão de é um torneio que o Brasil vai chegar lá, como aconteceu em 2002, despretensioso, quase não classificou e foi campeão. Eu acho que essa é a nossa esperança, porque em relação à equipe, a talentos individuais, não tô vendo esperança nenhuma. Uma coisa eu te falo, né? Lá em 82, o Brasil era favorito e não ganhou a Copa. Em 94, praticamente não era favorito, ganhou a Copa. 2002 também. Agora, eu não acho que tem tanta chance esse ano, não. E pra gente finalizar o assunto seleção brasileira, eu quero te perguntar uma coisa. Muita gente falando que o Neymar já pode começar a alongar, a aquecer, que ele tem vaga, principalmente depois desse jogo contra a França. O que você me diz sobre Neymar e seleção brasileira? Sinceramente, você acha que num jogo como ontem, o Neymar faria diferença? A gente vendo a maneira como ele tá, não acho que faria diferença nenhuma. Acho que tem que levar? Vai ter que levar, porque por conta dessa pressão, porque pelo que a gente está vendo de jogadores ali, com o Neymar ou sem Neymar, não vai fazer diferença. Mas não acho que ele faria diferença, até porque a parte física conta muito. A parte física da seleção ontem me surpreendeu. Muito abaixo. A França voando, parece que estava jogando leve. O Brasil não conseguiu. O Casemiro, por exemplo, não conseguia correr. Então, assim, o Neymar, na atual condição física dele, que dá um pique, machuca, dá um pique e cai, não sei se seria o cara da Copa, não. O Casemiro tá velhinho, mas ainda acredita no seu futebol. E o Neymar não consegue voltar para marcar, que o futebol exige ainda mais uma seleção mediana como é a do Brasil. A gente volta outros momentos, porque tem muito pra gente falar de seleção, porque a Copa vai ser aqui no SBT com Galvão Bueno. Mas agora a gente vai mudar de assunto para falar de Novo Horizontino, porque volta a campo a equipe do nosso interior amanhã, 9h30 da noite. Vai jogar fora de casa contra o Juventude em Caxias do Sul. Parada difícil pela Copa Sul-Sudeste. Na estreia, na última quarta-feira, o Tigre ficou no 1-1 com o América Mineiro, com um gol de Juninho no primeiro tempo e o empate de Segovinha na etapa final. É um novo campeonato, uma novidade de 2026 que a CBF promove e eu quero a opinião da Denise Duarte. É um campeonato interessante, Bruno, até porque vale vaga na terceira fase da Copa do Brasil, o campeão, né, desse torneio. Mas assim, o Novo Horizontino vem se reestruturando. Fez um campeonato paulista muito bom, só que o que aconteceu? Muitos dos seus jogadores, a maioria ali saíram, né? Precisou fazer uma reestruturação, não começou bem a Série B do campeonato, começou perdendo em casa e agora tem essa oportunidade de ter a Copa Sul-Sudeste para ter uma rodagem melhor ali do seu elenco. Começou essa Copa com empate diante do América e agora vai jogar contra o Juventude fora de casa. Precisa o quê? Achar o time ideal. O Anderson vai precisar trabalhar muito bem ali os seus jogadores, esse novo elenco do Novo Horizontino, para tentar achar o caminho das águas aí da vitória para o Novo Horizontino e de uma sequência aí maior no ano. Falando em Copa Sul-Sudeste, você acha que é um bom campeonato para realizar testes, para entrosar o time? Até porque o foco precisa ser total na Série B, pensando em subir para a Série A. Sim, é um momento em que eu acho que o objetivo sempre tem que focar. Os times sempre precisam focar num campeonato. No caso do Novo Horizontino,
que o foco principal é a Série B, a Copa Sul-Sudeste entra como uma rodagem, como você conhecer melhor o elenco que você tem, fazer testes. Então, acredito que a Copa Sul-Sudeste, pro Novo Horizontino, vai servir para isso. É isso aí, muito bacana. Então, o Novo Horizontino que tem feito bonito aqui na região. E a gente continua nessa rodada pelo interior paulista. Na última quarta-feira, o Votuporanguense conquistou uma vitória importante fora de casa e ficou muito perto para a classificação às semifinais da Série A2 do Campeonato Paulista. O CAV venceu o 15 de Piracicaba, equipe forte, por 2-1 e segue líder isolado do grupo com 7 pontos. Agora a equipe tem a chance de encaminhar de vez a vaga já na próxima fase neste final de semana. O Votuporanguense volta a enfrentar o 15, desta vez em casa, no estádio Plínio Marim, amanhã às 6 da tarde. Denise, notícia boa, hein? O Votuporanguense que veio crescendo ao longo deste ano. E essa vitória foi importante para o Votuporanguense, porque na fase de classificação levou 4 gols lá em Piracicaba. Então, tava com aquele receio de jogar. A gente sabe que o quinzão, como a gente brinca aqui, é sempre muito forte no seu estádio. Então, essa vitória traz moral e confiança e segurança para a equipe de Votuporanga, que agora tem mais um desafio, agora novamente com o 15, só que dentro de casa. E dentro de casa a gente sabe que o Votuporanguense é muito forte. Sempre consegue aí bons resultados, já está encaminhado ali, viu, Bruna? A gente sabe que ainda é uma missão difícil, mas já é um passinho, quase um passinho ali no Paulistão, na série principal, na Série A1? É muito bacana e eu acho que foi uma vitória, não que não tenha capacidade, mas até surpreendente. Porque o 15 realmente uma equipe de muita tradição e camisa. E você vem comigo, Denise, vamos olhar aqui a tabela do Paulistão da Série A2 para a gente ver como que estão os grupos desta segunda fase. E a gente começa aqui. Grupo 2, Votuporanguense, 7 pontos, liderando. Ituano em segundo com 4. 15, terceiro lugar com 2 pontos, seguido do Água Santa também com 2 em quarto lugar. Já no outro grupo, que é o grupo 3, Juventus da Rua Javari, 6 pontos, empatado com São José. Sertãozinho e Ferroviária, ambos com 3 pontos, tá aí a tabela. Sensacional o Votuporanguense, conseguindo esse resultado importante, já encaminhando, né, como você disse no começo da edição, já encaminhando a sua classificação para a próxima fase. E aquilo que a gente fala, agora é o momento de se manter na primeira colocação, para no enfrentamento sempre tentar pegar ali o time um pouquinho mais fraco. Exatamente, e a gente segue junto com o Votuporanguense. Se tem time da região em campo, a gente também segue junto. E agora a gente vai pular de Votuporanga, pegar um avião e pousar lá em Presidente Prudente, porque tem Jogo das Estrelas, uma partida com jogadores que fizeram história no futebol. Além do entretenimento, o evento também tem um caráter social, vai beneficiar entidades assistenciais. E olha só quem já está aqui comigo na tela, Natália Salvato, boa tarde para você, traz essas novidades. Já vi que você tá com meu amigo Tiagão aí do lado, tem coisa boa vindo por aí. Muito boa tarde, Bruno, boa tarde, Denise. Isso mesmo, eu já tô aqui com o Thiago Dantas, que é organizador desse evento, desse Jogo das Estrelas, que promete movimentar Presidente Prudente e região na tarde deste sábado. Vamos conversar com ele então, Thiago, bem-vindo, boa tarde. Vamos falar pro pessoal quais são os jogadores que estarão nesse Jogo das Estrelas amanhã. Claro, boa tarde, Natália, boa tarde a todos os telespectadores do SBT. Nós, graças a Deus, conseguimos organizar um mega Jogo das Estrelas com 11 ex-jogadores titulares que marcaram época em seus clubes. São 11 grandes nomes, um dos maiores eventos esportivos sociais sem fins lucrativos que o Presidente Prudente já recebeu. Então nós esperamos amanhã, graças a Deus, se Deus ajudar, a casa cheia. E, por enquanto, até aqui, tudo, graças a Deus, organizado, tudo certinho. E vamos esperar para o espetáculo amanhã. Nós temos que já vão vir, está certo de vir com a gente, o goleiro Sérgio, que é ex-goleiro do Palmeiras, que marcou época no Palmeiras, Madison, Wendel, Chicão, Júnior, que foi pentacampeão pela Seleção Brasileira, Renato, que foi campeão da Copa América pela Seleção Brasileira, jogou muito no Santos, marcou época também no Santos, Birubiru, que é um ídolo do Corinthians, Basílio, Miller, que é ídolo da torcida do São Paulo e também foi campeão com a Seleção Brasileira, o Dinei e o Leandro Guerreiro. Então nós fazemos 11 referências realmente para apresentar um jogo de estrelas para a população de Presidente Prudente. Que legal. E esse jogo amanhã vai ser que horas, onde, como que faz para o pessoal participar?
Jogo amanhã às 16 horas no Estádio Municipal Caetano Peretti. Entrada só 1 quilo de alimento não perecível, livre ao público. Você pode ir, pode levar sua família, policiamento reforçado, evento muito organizado, com certeza um evento familiar e um dos melhores eventos que vocês já participaram em Presidente Prudente estará à disposição de vocês no dia de amanhã. É importante a população abraçar, porque esses alimentos arrecadados vão ser enviados para entidades, né? Serão enviados às entidades assistenciais de Presidente Prudente. Isso é muito importante, por quê? Porque nós sabemos como eles sofrem para poder cuidar de toda a criançada, dos velhinhos, enfim. Isso é muito importante que a população abrace a causa e leve o alimento, até quem puder levar um pouco mais pode levar, quem não puder também é bem-vindo, não vai deixar de entrar e ver o espetáculo se você não puder levar, mas é essencial que você saiba que o teu alimento está alimentando muitas pessoas que precisam disso. Muito obrigada, viu, Thiago, pela sua Natália. participação, pelas informações. Obrigado então pela tá oportunidade. Aí, amanhã, Jogo das Estrelas no Caetano Peretti, às 4 horas da tarde aqui em Prudente. Bruno. Obrigado, Natália. Um abraço, Thiago Dantas. Natália, volte outras vezes. Você arrasou aqui no esporte com uma notícia maravilhosa dessa. Vamos ver se eu consigo voltar para Prudente para assistir esse jogo. Um abraço para vocês. Thiago, que é amigo do Antônio Carlos Zago, zagueirão que foi do Corinthians, é amigo de muita gente importante. Gente, nós vamos pro intervalo, Denise. Daqui a pouco a gente volta para falar de série A3 e A4 e você não sai daí. De volta agora, 15 para as 1h45, 15 para as 2, o Rio Preto. Começa amanhã a decisão por uma vaga nas semifinais da A3 do Paulista. O time que é dono da melhor campanha na primeira fase, ou melhor, a terceira melhor campanha, encara o União Barbarense nas quartas de final. O jogo de ida vai ser neste sábado, às 5 da tarde, fora de casa, em Santa Bárbara do Oeste. Já a partida de volta vai ser no dia 4 de abril, às 3 da tarde, no estádio Anísio Haddad, o Rio Pretão, e onde o Rio Preto vai ter essa vantagem para decidir diante da torcida. O Rio Preto também, né, Denise? Assim como o Votuporanguense é um time que veio melhorando ao longo do campeonato e que tem boas chances também de alçar voos mais altos, não é? Exatamente, como você disse, né? O Rio Preto nos surpreendeu porque começou ali o comecinho da Série A3 com muitos empates, algumas derrotas importantes, mas conseguiu engrenar, conseguiu a classificação e agora o desafio é contra um grande adversário que é a União Barbarense. A União Barbarense, que é uma equipe que também cresceu durante a competição, conseguiu a vaga e a questão do Rio Preto é fazer um bom resultado lá em Santa Bárbara. A gente sabe que o União Barbarense é dono de uma torcida muito forte. Estivemos com a Associação Esportiva Araçatuba nas semifinais do Paulista no ano passado e é uma equipe aguerrida, lotaram ali o estádio, não vão fazer diferente, então precisa arrancar um bom resultado amanhã, porque a decisão é em casa. A Sul, como foi o dono da melhor campanha, o terceiro melhor colocado, conseguiu essa vantagem de decidir em casa, que é uma grande vantagem. É isso aí, a gente fica aqui na torcida, né, pelo Jacaré. Já lá de Rio Preto, que a gente está sempre de olho. E amanhã também tem clássico importante e decisivo na penúltima rodada da Série A4. O Penapolense enfrenta a Haia às 7h30 da noite no estádio Tenente Carriço. O time de Penápolis, já classificado e na terceira colocação, tenta manter o bom momento diante da torcida. Já a Haia, o cenário é de muita dificuldade. O Araçatuba chega para o confronto na lanterna com apenas 5 pontos, vivendo uma crise enorme, dentro e fora de campo. O clube está sem técnico, passou por mais uma troca de comando e conta ainda com um elenco reduzido. Mas com todos os problemas, a Haia ainda tenta, ainda busca pontos para tentar evitar o rebaixamento nas rodadas finais, e ela, que entende tudo de Haia, vai poder falar pra gente. De um lado, Penapolense, um time que veio na liderança, caiu um pouquinho, voltou e realmente tem chances de buscar o acesso. Mas vamos começar lá de baixo. Essa Haia tem condição, Denise, de buscar sair dessa zona da degola? Vou ser bem clara, não. Acho muito difícil, até porque a situação onde deixaram chegar o clube. Eu não vou falar onde o clube chegou, onde deixaram chegar o clube. A Haia, hoje, o que a Haia enfrenta hoje, Bruno, é vergonhoso.
O que a gente viveu há 2 anos atrás não se compara com o que está acontecendo hoje. É vergonhoso, é feio. O que a gente viu na última quarta-feira em Araçatuba é algo que nem futebol amador se vê. Então, a maioria dos jogadores foram embora porque não receberam, não tem estrutura, simplesmente abandonaram o barco. Vou ficar fazendo o quê aqui? Vou continuar fazendo o quê? Então, a equipe entrou com 11 mais 3 no banco, o goleiro titular foi embora, o Miguel, que era o reserva, foi jogar, foi expulso. O que aconteceu? Coube ao zagueiro vestir a camisa. Você já pensou? O zagueiro vestiu a camisa e foi tentar jogar no gol. E ali foi o resultado que a gente viu, 4-0. Não tem técnico, porque ninguém quer ver numa altura dessa do campeonato. Não tá pagando, né? Não tá pagando ninguém. O Rodrigo, que é o presidente, entrou para ser o técnico. Só que ele não pode, ele não tem a licença para atuar como técnico. O pessoal da federação identificou, pediu pro Rodrigo sair, o filho que tem a licença acabou assumindo ali como técnico. Então, assim, uma total várzea, uma total desorganização. E vai para Penápolis em um clássico onde pode passar vergonha. Porque o Penapolense está em 3º lugar, tá ali buscando, já tá classificado, ninguém mais tira essa vaga. Mas não tem nada a ver com esses problemas. Só que não tem nada a ver com esse problema e precisa o quê? Pontuar. Porque se conseguir se classificar, tem chance ainda de classificar em primeiro para tentar na fase de classificação pegar uma equipe um pouco mais fraca. Então, assim, vai com tudo o Penapolense e muito triste realmente essa situação da Associação Esportiva Araçatuba. Eu falo com muita tristeza o que a gente presenciou, o que a gente presenciou lá atrás e o que a gente está presenciando hoje. Denise, até pra gente falar, o torcedor quer saber, ainda é possível que ocorra a SAF? No último programa eu trouxe a informação junto com o Hernandes que o presidente quer um ressarcimento de um possível dinheiro que ele teria colocado. É possível essa SAF mesmo com o time possivelmente caindo de divisão? O mandato, né, do Rodrigo é até o final do ano, então até final de 2026 o Rodrigo ainda é presidente, depois tem uma nova eleição. Eu entrei em contato com pessoas ligadas à SAF, eles me disseram o seguinte, que há possibilidade sim, eles têm interesse sim, mesmo que a AIA concretize, que vá para a Bezinha, que caia novamente para a Bezinha, há o interesse deles assumirem o comando da Associação Esportiva Araçatuba. Então, se tem uma luz no fim do túnel, a luz no fim do túnel é essa, que pessoas que tenham capacidade de assumir a AIA possam assumir no ano que vem. Mas será que o presidente vai largar o osso? Você tem alguma informação? Ou precisa mesmo receber esse dinheiro? Como que fica isso? Ainda não temos informação em relação a isso. O próprio Rodrigo disse que dará entrevistas após o término do campeonato. Então, o campeonato termina quarta-feira que vem. Aí a gente vai tentar entender o que ele quer, o que vai acontecer. Até porque o clube, se você colocou 300 mil no clube, o clube não é seu. Então, esse dinheiro, teoricamente, não teria que voltar para ele. É um investimento. Até porque não era uma SAF. Ele fez o investimento ainda que ele quis. Exato. Então, não tem o que ressarcir. É um assunto bem complicado. E vamos só falar um pouquinho da coisa boa, que é o Penapolense. Esse time que pode sim, até ter uma das maiores goleadas da história deste clássico, ou até do campeonato. É claro que a gente nunca torce pelo vexame, mas Penapolense não tem nada a ver com isso. E a possibilidade maior, é claro, que é de vitória e um time que vai brigar para subir, né? Com certeza. E o Penapolense tá colhendo frutos do que aconteceu lá. Foi o primeiro time a montar a equipe. Em final de outubro, novembro, a gente já falava aqui que o Penapolense já estava, né, montando ali o seu elenco, a sua equipe. Em dezembro estava com técnico contratado, todo o seu elenco montado. E a gente vê os frutos sendo colhidos agora. Começou a Série A4 muito bem, deu uma estirada, né? Fez ali ficou invicto lá por, se eu não me engano, 4 jogos. Depois teve uma queda, mas agora voltou novamente a pontuar e agora está na 3ª colocação, rumo à classificação e tem tudo para garantir a classificação e quem sabe o acesso para o ano que vem. É isso aí, então são os opostos do campeonato e esse jogo a gente traz os detalhes da semana que vem aqui no TH Mais SBT. E agora, gente, vamos falar do Tanabi. Pera aí, vou driblar. Eu estaria bom para fazer um gol hoje. Você viu que eu driblei? Vou driblar a câmera. Tá aqui, olha para cá.
Olha pra lá. Aí, tá esperto. Pessoal lá tá esperto. Fabão é fera, cara. O Tanabi, gente, volta a campo nesse fim de semana para um confronto decisivo na Série A4 do Campeonato Paulista, depois da derrota nos acréscimos pro Taquaritinga. A equipe viu a briga pelo G8 se complicar e agora precisa reagir para seguir com essa chance de classificação. O próximo compromisso é amanhã, às 4 da tarde, em casa contra o Cas, um time que não tá muito bem no campeonato e vai ser válido pela penúltima rodada da primeira fase. E uma vitória, Denise, é fundamental para manter o sonho desse Tanabi que deu tanta alegria pro seu torcedor no ano passado. Esse ano começou mal, depois cresceu e tem chances de vaga. Agora só depende do Tanabi, né, Bruno? Só depende da vitória deles e amanhã tem uma grande chance porque vai enfrentar o Colorado Caieiras, que vem muito mal na competição. O Caieiras tá ali juntinho com a Aia, viu? Ali na 15ª colocação. E se duvidar, a gente brinca, né, que a Associação Esportiva Araçatuba e Caieiras tem uma rivalidade capaz de caírem abraçados ali os dois para a última divisão, lá para Bezinha. Voltarem para Bezinha. Agora o Tanabi precisa realmente da vitória amanhã e depois no próximo sábado. Eu falei quarta-feira, não, é no próximo sábado que aí todos os jogos acontecem no mesmo horário. Eu vou trazer você junto comigo para a tabela da Série A4 e aí a gente fala um pouquinho mais, até porque eu acho super curiosa essa questão da rivalidade Aia e Colorado Caieiras. São né? Cidades muito distantes, né? Mas vamos começar aqui com a parte de cima da tabela. São Caetano liderando 29 pontos, Inter de Bebedouro em segundo 27, aí vem Penapolense, como a Denise falou, tá com 25, pode chegar a 28, dependendo do resultado, ficar em segundo lugar. Aí Barreto, São Carlense, Taquaritinga, Lemense e Jacareí fechando a zona de classificação, ainda com chances Ecos, Comercial de Ribeirão e Tanabi. Como a gente falou, uma vitória pode levar o time de Tanabi aí para a zona de classificação, dependendo de outros resultados. Vossen e Jabaquara com algum perigozinho de cair, aliás, o Vossen não, Jabaquara sim. Nacional também brigando aí e Colorado Caieiras e Aia nas últimas posições. Denise, primeiro, por que tem essa rivalidade? E segundo, realmente a coisa tá feia pra Aia. Justamente por conta da Bezinha, né? Nas semifinais da Bezinha teve essa rivalidade que a Aia perdeu. Teve um entreveiro. Teve. A Aia acabou perdendo pro Caieiras aqui em casa, de uma festa da torcida. Já havia ganhado lá em Caieiras e acabou perdendo depois no ano passado novamente, com mais aquele tumulto. Mas assim, Bruno, eu acho que essa rivalidade é só pra nós, porque eu conheci uma pessoa de Caieiras, perguntei se eles sabiam disso e ninguém sabia disso não, viu, Bruno? Eu acho que só nós que estamos nessa ideia de Araçatuba e Colorado Caieiras. Sabe quem também tá? É o gato, rapaz. Tem um gato aqui no estúdio. Nós estamos procurando só aqui. Normalmente, quando a gente tá jogando tênis ali, o cara rouba uma bola, aí vem um grito de fora, que é o gato. Gatinho pra tirar atenção. Gente, a gente muda aqui do assunto, é sexta-feira, tudo fica mais gostoso, não é verdade? Pra gente falar da agenda do fim de semana, saber o que vai rolar, fim de semana agitado na tela, começando no sábado, mais conhecido como amanhã, e é o Brasileirão Feminino, 7 da noite, Botafogo e Corinthians. Mesmo horário, Santos e Ferroviária, e às 9h30 da noite, o clássico São Paulo e Palmeiras. Tá aí, jogos importantes pelo Brasileirão Feminino, Denise. E destaque, meu destaque, Bruno, para esse ano vai ser o Mirassol, que tá com uma estrutura fenomenal no feminino. Garantiram vaga na principal, né, na série principal. Então, assim, amanhã nós temos esses jogos importantes, esse clássico entre São Paulo e Palmeiras, e é o feminino cada vez mais ganhando espaço. Isso é muito bacana. E a gente pula pro Paulistão da 4, Tanabi e Colorado Caieiras, 3 da tarde, isso no domingo. Mesmo dia, às 5 da tarde, União Barbarense e Rio Preto, todos os jogos importantíssimos para a tabela, que é pela A3. Às 6 da tarde, Votuporanguense e 15 de Piracicaba pela A2. Às 7h30 da noite, Penapolense e Aia, que vale o descenso da Aia ou não pelo A4, e às 9h30 da noite no domingo, que esse jogo pode acabar na segunda-feira, Juventude e Novo Horizontino pela Copa Sul-Sudeste. Faça um apanhadão aqui para falar desses jogos. A gente já falou de Tanabi, Rio Preto, Votuporanguense, Penapolense, então eu quero que você me fale de Juventude e Novo Horizontino.
Difícil compromisso para o Novo Horizontino, mas eu acho que o Novo Horizontino vai reagir. Teve um tempo maior de descanso, o jogo apenas no domingo. Acho que vai conseguir pelo menos uma vitórinha simples aí, 1-0. É isso aí, vou ter que dar tchau. Obrigado para você que esteve com a gente aqui. Obrigado para toda a equipe maravilhosa aqui do TH Mais SBT. Vem comigo na 3, a Denise também vai dar tchau. É lá na Robô. Até a próxima. Valeu, galera.